Boa tarde. O homem é um animal. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-herói. É uma trajetória temerosa. Olhar para trás é perigoso, é arriscado. Tremer é perigoso. Parar é muito perigoso. Retomar o caminho é muito temeroso também. E o que significa isso? Significa o animal e o super-herói. A corda é a consciência estendida entre essas duas condições. Você pode voltar atrás e ficar no seu instinto, por egoísmo, ou você pode avançar na direção da melhoria da sua plenitude de condição humana. Avançar, essa hesitação entre avançar e recuar, permanecer no caminho, é uma hesitação constante, porque é o medo do desconhecido, é um medo constante. E isso é tão comum que muitas vezes nós nos acostumamos e nos acomodamos no medíocre. Então, nós nos acomodamos a um relacionamento frio, nós nos acomodamos a profissões, carreiras medíocres, nós nos acostumamos e nos acomodamos a situações ruins, apesar de serem ruins, porque elas são conhecidas. O desconhecido é talvez o maior dos medos. Mas o que fazer para avançar? O que fazer para seguir adiante, para que esse medo não nos atemorize, não nos paralise? E nós vamos conversar sobre isso e sobre outras coisas mais para avançar com êxito a carreira que nos estiver proposta com uma pessoa que é especial. Ele é 7º Dan no judô. Eu esqueci de ligar as redes sociais. Então eu vou pedir licença para você para ligar agora as redes sociais. Para conversar sobre isso hoje, eu vou conversar então com o 7º Dan em judô. Ele que tem uma carreira de disciplina e que faz um trabalho para tornar conhecido o ensinamento do judô para o maior número de pessoas. Ele informatiza esse conhecimento do judô para ser acessível ao maior número de pessoas. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da Vem Ver TV o Sensei Altair Bezerra Araújo. Obrigada pela presença. Satisfação em tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para você o que você faz na primeira hora do dia, na sua rotina matinal. Mas eu falo assim, na primeira hora do dia, como é que é? Você tem algum ritual que você segue? Ou você já começa no rojão? Como é que é? Depende do dia, né? Se é o dia normal de trabalho, eu levanto às 4h30 da manhã e eu tenho aquele rito de você arrumar as suas coisas para começar a batalha. Antes, começando arrumando as coisas em casa. Meu rito é levanto e deixo tudo arrumado na cozinha. Depois vou à academia. E faço uma aeróbica, faço um pedal todos os dias, uma musculação e depois visto o kimono. Esse é o meu dia a dia pela manhã. E à tarde, todos os dias, eu trabalho no DEPAT, no Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil. Pedi até uma dispensa para vir hoje aqui, para conversar contigo. E toda vez semana, numa madrugada, nós cumprimos mandados de prisão, um trabalho da polícia, e vamos tirar de circulação aquelas pessoas que são pedidas na justiça. Tá certo. Agora deixa eu te falar, antes de você começar essas atividades, assim que você levanta, você segue ainda algum ritual assim de meditação, alguma coisa assim? Olha, todos uma oração, os dias pela manhã, antes de eu começar
a atividade em si, eu tenho um escritório, que é o meu cantinho, e eu faço as minhas orações, sabe? Eu acho que a gente tem que pedir para que as coisas continuem sendo ou continuem acontecendo da melhor forma. E as pessoas ficam às vezes com receio de falar que eu não paro, eu não rezo, eu não tenho a minha religião, ou eu não faço a meditação. É, só de você pensar como vai ser o seu dia, de planejar aqui na sua cabeça como vai ser o seu dia, você já está meditando, você já está buscando, já está imaginando como é que serão os seus caminhos de ida e de volta durante o dia inteiro. Já é um ritual que ajuda a você ficar mais centrado, né? É, porque se você sabe, se você já tem na sua cabeça para onde você vai e você se imagina indo e voltando, você pode ter certeza que o caminho já está gravado. E E essa visualização que você falou, quando você tem um dia que você vai fazer uma operação especial e você sabe que você vai fazer uma operação que é perigosa, você faz, como é que você faz assim? Você se prepara psicologicamente para isso? primeiro tem o rito da preparação do seu material. Você prepara tudo um dia antes, porque são muitos detalhes, você leva muitos equipamentos. Você tem uma arma que tem uma lanterna, e a lanterna que tem uma bateria. Aí você tem uma GoPro que você grava tudo que você faz. Você tem que verificar todo o equipamento. Porque se você esquecer um conjunto de chaves de algema, você pode atrapalhar a prisão ou na hora da imobilização ali, se você não tiver com a sua algema. Então você tem que fazer um checklist no dia anterior, já deixar tudo preparado. E no dia seguinte... Quando você vai separando, assim, você vai separando o material que você vai usar nessa operação policial. E você, quando você vai preparando, você já passa a ser também uma concentração para aquele momento? Você faz uma visualização sempre de tudo que você vai fazer na sua vida. Você já se imagina de uniforme, é porque a gente já tem o que a gente vai fazer no dia seguinte, a gente já recebe as informações. Eu vou para Ceilândia. Já tem a fotografia da casa, já tem a imagem, já tem quem é a pessoa, o nível de periculosidade dele, o artigo a que ele Que ele infringiu, que ele né? infringiu e que ele foi condenado, os anos de condenação. Aí você já verifica a ficha da polícia dele, se ele tem outros crimes. E tudo aquilo faz com que você se prepare da melhor forma. Nós temos uma equipe que é uma equipe que trabalha junto já há muito tempo, cada um já sabe o seu papel. E aquelas situações inusitadas, você tem uma expectativa de que vai ser daquela maneira. Você até consegue visualizar mais ou menos, eu vou entrar por aqui, né? As pessoas, os outros, minha equipe, meus companheiros vão estar posicionados em determinado lugar, mas e quando acontece o inusitado? Quando de repente não era uma pessoa só, haviam outras pessoas. De tanto você treinar, você que é da arte marcial, sabe que para todo mundo, um golpe aplicado super rápido, a pessoa só vê a outra caindo. Mas para quem já treina há muito tempo, aquele filme passa em câmera lenta. A mesma coisa acontece na vida policial. De tanto você treinar, de tanto você atuar naquelas situações, você também tem essa noção do filme passar em câmera lenta. E quando as situações inusitadas acontecem, você consegue pensar. Sim, você consegue ter um reflexo, uma reação adequada, né? A sua reação é tão adequada que, às vezes, até você se pergunta como eu fiz com tanta facilidade algo que não estava previsto. Sim, sim. É o reflexo que na verdade, como no judô, como nas artes marciais, é o treinamento, né? É o treinamento. Você está treinado para aquela situação. Às vezes o atleta, né, o competidor, o adversário, ou no caso, o inimigo, né, a
a pessoa que precisa ser detida naquele momento, ele pode até agir, ser mais rápido e tudo, mas você tem um condicionamento que pode neutralizar essa ação, né? E nós trabalhamos com uma atividade que ela é psicomotora. De tanto você treinar, você consegue repeti-la, você consegue fazê-la naturalmente. Então, você mesmo que seja uma pessoa que reaja à prisão, você consegue efetuar aquela prisão de uma forma efetiva e consegue, porque nossa missão é simplesmente identificar, imobilizar se for preciso, algemar e conduzir. Simplesmente Ah, não, quer dizer, na verdade é automatizado os movimentos físicos que você tem que fazer, mas você precisa de uma concentração e de um preparo mental que é muito exigido, que é muito necessário, né? Nós somos da área de lutas, de artes marciais. E de tanto você cair e levantar, você se acostuma com aquelas situações de dificuldade, de perigo, muitas vezes. Porque o perigo ele é muito importante, o perigo ele é eminente, né? Ele é eminente o tempo todo, né? O tempo todo, as situações acontecem quando você menos espera. E como resolver? Costumo dizer nas instruções na academia de polícia que você precisa voltar para casa vivo e não preso. Vivo você volta com treinamento e o não preso com procedimento. Então não adianta só ter treinamento correto e a contento. O seu procedimento precisa ser um procedimento padrão. Sim. Um procedimento correto. Você falou com não preso? Não preso vivo e não preso. Então não adianta nada você treinar e executar da melhor forma, mas na hora de finalizar a sua execução não foi... Não foi a contento, não foi aquele resultado que você queria. Exatamente. Então é vivo e não preso. O vivo é com treinamento e não preso é procedimento. O seu procedimento, que às vezes não necessariamente está relacionado ao seu treinamento naquela situação, mas que traz uma bagagem de toda a sua vida, de como você trata as pessoas, de como você encara o problema do outro, de como você pode ajudar o outro, mesmo tendo que levá-lo preso. Como é que você ajuda? Trate-o pelo nome, trate com dureza, se for necessário, mas com respeito. Porque, na verdade, eles não são os nossos. As pessoas que vamos prender não são os nossos inimigos. Nós só estamos apenas cumprindo uma missão, que é uma determinação judicial, e que esse é o nosso trabalho. Ele vai ser levado, e é até muito interessante essa repetição de atividade, que você encontra algumas pessoas que depois que você os entrega na carceragem, eles agradecem você pelo trato. Ah, sim. Aí você imagina, a polícia é uma polícia diferente. É uma polícia treinada, é uma polícia que cumpre o seu papel sem ter que pensar que para cumprir o papel o outro precisa sofrer. É a maioria. Não entendi. É a maioria? Você falou essa é uma polícia diferente, é a maioria? Não, é a nossa polícia do Distrito Federal. Essa é a nossa polícia. E para isso que nós treinamos os iniciantes na academia de polícia, para isso que os meninos fazem os cursos de reciclagem, de progressão. E o curso de progressão hoje, numa academia de polícia, junta todas as delegados de polícia, agentes, papiloscopistas, escrivães. Então todos fazem um mesmo curso, mesmo trabalhando em áreas falar a mesma diferentes. língua. E também conhecer muito e respeitar muito o trabalho do outro. Bacana. Eu quero cumprimentar aqui as pessoas também que estão aqui nas redes sociais. O Davi Fochessato tem um ninja aí, né? Conhece esse aí? Deixa eu cumprimentar aqui o Zéias Ferreira, o Euséias, Vigê Doble Laroca, Leandro Montes, Rodrigo Batista. Oi, Rodrigo, cadê você? Gil Amorim, Williams Gomes,
Donald Edward Carlos Ernesto Catani. Catani? Olha, descobri que eu tenho que usar óculos urgente. Jorge Camil Abraão. Oséias Ferreira Martins, parabéns pela entrevista. Obrigado, Oséias. Paulo Emílio Capoeira. Jorge Camil Abraão, parabéns pela entrevista, Carla, obrigada. Daniel Carvalho, Henrique Agnaldo Cavamoto, oi pessoal. Rogério Guanabarino, parabéns pela entrevista, sou seu fã de carteirinha, divulgue seus vídeos e trabalho. Muito obrigada, Oséias, muito obrigada mesmo. José Carlos Barreto, Giovanni Souza, Eduardo Vilas Boas, obrigada, gente, pela presença. Vocês podem encaminhar as perguntas aí, as curiosidades que vocês tenham também com relação a essas operações. Nós estamos falando com um sensei de judô, sétimo dan, e um policial de operações especiais. Foi 20 anos. Por 20 anos. Aí quero que você fale como é que é nas operações, eu quero falar sobre enfrentar o medo. Como é que você faz para enfrentar o medo nesses momentos? Primeiro, dizer que o medo é de extrema importância. É o medo que faz com que as pessoas se preparem para o dia a dia. É o medo. E você, como é que você se prepara com medo nas atividades policiais? Treinando. Principalmente treinando as áreas que você tem pouca habilidade. Todo mundo luta bem? Não, mas as pessoas precisam saber imobilizar, algemar e conduzir. Então precisa saber algemar muito bem. Precisa ter noção de como lidar com o armamento. Então precisa treinar não só para poder agir na hora que for necessário, mas também para não deixar que a coisa seja, o papel seja invertido, né? Você entra armado para prender alguém, você não pode deixar que essa pessoa tome a sua arma. O treinamento é de extrema importância. Como eu enfrento os medos? Como a gente deve enfrentar? Enfrentar de frente, ou seja, você precisa encarar os seus medos. Você sabe que é possível de você entrar for cumprir um mandado de prisão ou uma ação policial e você não vai usar o colete balístico? Vai usar o colete balístico. Pesa muito. Você vai deixar... Tem dois tipos, pelo menos, né? Tem vários tipos vários tipos. de colete. O que eu utilizo são placas bem espessas, que defende até de um 5,56, ou seja, de um fuzil. Sim. Só que tudo isso pesa muito. Aí você leva mais 4 carregadores, todos os carregadores com 15 munições, 15 projéteis. Aí você leva mais a sua arma. Isso aí você leva um rádio. Pensando em operação pesada mesmo, né? Aí você tem que sobrepor um obstáculo. Como é que você faz para pular o muro? E como é que você faz para, além de pular o muro, como é que você faz para, se precisar carregar um parceiro que pesa o mesmo peso que você ou muito mais? Então você tem que estar preparado. Não é só, eu vou vestir o meu uniforme e vou atuar. Não é só isso. Você tem que se preparar fisicamente, você tem que mentalizar o que você vai fazer. Nós fazemos um briefing antes. Como é que foi, assim, o momento mais temeroso que você já enfrentou nessa tua carreira profissional? Todos os dias tem uma situação de perigo. Eu acredito que ainda mais no início, deve ser ainda mais, né? E alguma situação que você falou, eita, que você ficou até com medo de ficar paralisado, né? Certa feita, eu tinha 8 meses de polícia e levei um tiro no colete. E tem um deslocamento de ar com esse impacto. Na hora eu achei que eu tivesse morrido. Ixi. E é como se você tivesse levado uma porrada gigante e feito... como se batesse um sino, assim, pum, aí você ficasse alguns décimos de segundo sem ação.
Mas aí o que que faz? O treino faz com que você reaja imediatamente e consiga resolver a situação. Levar tiro não é bom. Por isso que a gente usa o colete. É. Aí foi aquele momento assim que você considerou mais temeroso? Esse foi um dos. Um dos, né? Um dos. Mas o momento mais temeroso é quando você entra numa situação de baixa luminosidade e você não consegue Identificar da onde vem o ataque, né? e da onde identificar realmente onde está o perigo. Eu uma vez pulei uma cerca no meio do mato e caí dentro do buraco. Quebrei o calcanhar, a ponta do acetábulo, esmaguei meu menisco. Ai. Aí pensei, não vou nem andar mais. Meses depois já estava novinho andando, em né? folha, já estava fazendo as coisas que tinha que fazer. Mas quando caiu lá a dor e tudo, e você Não, quando fica eu caí, numa situação mais vulnerável, tinha outras pessoas junto? Quando eu caí, eu continuei fazendo, mas depois que a missão terminou, eu não conseguia Mexer, né? não conseguia fazer nada. Naquele momento, a adrenalina... A adrenalina te movimentou, né? Fez com que eu cumprisse a missão. Por isso que a gente tem que treinar mais do que a gente precisa, ou do que a gente acha que a gente precisa. Nós temos que sobrar. É como fazer Uchikome para lutar. Agora, para quem não sabe o que é Uchikome, explica aí. Uchikome é a repetição dos golpes. Você repete para aplicar uma única técnica com perfeição 1000 vezes essa técnica. Tá vendo a repetição, a mãe da excelência, né? É, a repetição. E se você pensar bem, você faz isso durante todo o seu dia, nos ritos diários. Você penteia o cabelo, de olhos fechados, sem luz. Você escova os dentes. A sua mão na escova acha a sua boca sem você ficar olhando para a escova. Tem gente que não. Esses ritos, tem gente que não. Esses ritos, eles se repetem durante todo o dia. E nas artes marciais isso também acontece, especificamente no judô, eu sou muito suspeito para falar, mas o judô abriu portas para mim em todos os momentos da minha vida. Eu quero falar agora de judô, então, judô e cosmovisão. Assim, o quanto que você vê que o judô ajudou, influenciou a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de lidar com as coisas? Legal, boa pergunta essa. Eu me vejo diferenciado, assim, de repente, como outros judocas. Quando você luta, você resolve os seus problemas ali no dojo. Independente da faixa que você tem. Você já começa de faixa branca resolvendo os problemas. Você precisa segurar um kimono, você precisa aprender a se movimentar, você precisa aprender a respeitar o outro. E não é porque você está fazendo uma projeção, está jogando a pessoa no solo, que você está desrespeitando. E não é porque você está caindo que ele quer sacanear você por qualquer motivo. Então esse respeito faz com que a gente, no nosso dia a dia, nós consigamos tratar as pessoas de um jeito diferente, diferenciado. Isso é percebido. Uma vez eu tive um professor, só o jeito dele falar e andar na sala, eu falei para ele, o senhor é faixa preta de judô, né? E ele disse, como assim? Não, a forma que o senhor se movimenta, como o senhor trata as pessoas, as reverências que o senhor faz na sua movimentação sem perceber. Aí ele falou, realmente, eu sou faixa preta de judô. Foi muito interessante. E quanto mais você treina, mais você aprende a observar. E essas observações fazem de você, nas outras profissões, uma pessoa talvez diferenciada. O quanto que ele ajudou, essa filosofia do judô te ajuda na sua vida profissional, como policial? O quanto que ela te ajuda? Por exemplo, até nesses momentos mais temerosos que você teve que enfrentar em operações especiais da polícia, você levantou e continuou. Nesse caso mesmo que você falou que estava com o calcanhar quebrado e tudo, continuou. O quanto que você acha que isso você trouxe do judô? Eu trouxe tudo isso do judô.
É, né? Talvez se eu não fosse um judoca há quase 50 anos, eu não seria o que eu fui e o que eu sou na polícia. Porque eu sou voluntário até para vigiar a parede. Essa é uma brincadeira, porque nós também fazemos segurança de instalações. Sim. Então, quando você é voluntário para tudo, você tem que se preparar para tudo. E as situações de perigo, as situações de crise, elas não acontecem em algo cronometrado, algo regulado, algo esperado. Acontecem as situações quando você menos espera. Né? Não é um ambiente controlado, né? Não é um ambiente controlado. Situações variáveis que podem influenciar de uma maneira muito diferente, né? De um dia por outro até. E como eu percebo que o judô me ajudou muito nessa minha carreira? Nas decisões e nos momentos de crise, você conseguir pensar. Lembra da câmera lenta, da técnica? Sim. É exatamente isso. O treinamento faz com que você, em momentos de crise, consiga pensar numa velocidade maior do que o normal e consiga analisar um caminho e uma forma mais benéfica à situação. Isso é arte marcial. Isso é arte marcial. Isso é o judô. Isso é o judô. É verdade. O que é ser um judoca? Ser judoca é, ao meu sentir, é estar preparado para servir. Servir. Servir é muito mais prazeroso, servir é muito mais gratificante. E a gente cria esse hábito de servir porque as pessoas nos servem o tempo todo. Quando você entra no judô, você não sabe, mas depois você descobre que ele é o esporte mais individual, mais coletivo que tem. Ele é individual, mas você depende de todas as pessoas. Quando você está de kimono, não está escrito no seu kimono a profissão que você é, não está escrito de onde você veio, de que família você é, ou quais posses você tem. As pessoas acabam conhecendo você realmente como você é. E o judô traz... Você larga tudo, né? Tudo que está fora daquele momento de treinamento, de aperfeiçoamento, né? No do, né? No tatame, né? No dojo. O dojo, ele é meio mágico. Quando você veste o kimono e pisa no dojo, é como se você tivesse sido abraçado. É como se você tivesse entrado num local onde aquela energia ela é única, tanto sua dissipando quanto recebendo dos seus companheiros de treino. É mágico. Quem veste o kimono sabe o que eu estou falando. Quem já vestiu o kimono saiba que vai voltar a vestir o kimono. Então, por isso, se você fez judô um dia, não se preocupe, você vai voltar. E se você está no judô e desanimou por qualquer motivo, é melhor você ficar e diminuir até o ritmo, porque um belo dia você vai voltar. Eu digo isso nos treinos, as pessoas falam, aí eu ainda pergunto, quantos de vocês aqui saíram do judô e voltaram? Aí alguns levantam as mãos. Eu tenho visitado as academias, eu tenho descoberto coisas muito interessantes. Muitas pessoas com trabalhos de extremo valor. Muitas pessoas com um nível de sacerdócio, sabe? Uma coisa assim, aquele negócio do servir mesmo. E eu tenho certeza que eu entrei no esporte, eu entrei na arte correta e não sou só eu que digo. A própria Unesco diz que o judô para criança é o melhor esporte. Coisas que papai e mamãe não conseguem fazer em casa, o professor de judô vai fazer com uma facilidade tremenda. É verdade. A criança não precisa cair, né? Ela pode aprender a rolar, ela pode aprender a se movimentar e se salvar de diversos problemas que ela pode acontecer em casa ou no colégio.
sem necessariamente precisar agredir o outro para sair das situações. Porque a coisa que menos importa no judô, segundo o meu mestre, é a queda. Ué, mas a queda não tem valor? Tem. É porque são tantos outros benefícios que a queda acaba tendo o benefício dela é mínimo. Qual o significado no judô desse cair e levantar? O significado ele é o retrato do ser humano no seu dia a dia. Nós caímos muito mais no nosso dia a dia e nos levantamos Do que no dojo, né? do que no dojo. Mas quando nós fazemos isso no dojo, é uma coisa como se fosse... você pega uma bolinha de ping-pong ou de tênis de mesa e joga, ela bate e imediatamente ela sobe. Você acredita que ela passa um ensinamento diferenciado? O fato da pessoa cair e levantar com tanta frequência como é no judô? Porque no jiu-jitsu, por exemplo, geralmente é mais no chão, né, o que é o treinamento. No karatê é em pé e se a pessoa cair, não continua a luta, né? Não, o objetivo não é continuar a luta depois no chão. Você acredita que dá um ensinamento diferenciado esse ato de cair? Tem exercícios no dojo, né? Que é toda hora derrubando, caindo, aí derruba e cai. Derruba, nós temos ensinando a cair, né? Porque por que se aprende a cair? Porque se aprende a cair, primeiro, para liberar uma energia. Quando você bate as mãos, você bate e tira. Então, é como se você tivesse liberado num terra, uma energia no terra. Ou seja, você libera a energia ruim e absorve a energia boa. Quando você aprende a cair, você aprende a ir ao solo sem se lesionar. Você aprende a... E vai perdendo medo, né, de cair, né? E quanto mais você cai, mais você fica forte na defesa de inúmeras técnicas. Você vê que... Então é importante cair, né? A importância da queda, ou a importância de ir ao solo, é tão grande quanto a da aplicação da técnica. Porque você aprende que a queda é uma coisa natural. Se é natural cair e levantar, por que sofrer com problemas? Por que sofrer com não? Tem gente que sofre com... a pessoa me disse um não. Ué, não significa vá e volte melhor. Aquele não era o momento, aquela não era a oportunidade. Prepare-se mais, né? Prepare-se mais. Que legal. É isso aí, gente. Vocês podem encaminhar perguntas aí no chat do programa, que a gente encaminha aqui para o Sansei Altair, tá? E vocês que estão aqui nas redes sociais, vocês podem mandar: oi, Gleno Rossi, tudo bom? Lalite... Oi, Isabel Mota, competidores Marcos Vinícius, Maria Eduarda, oi, tudo bom com vocês? Júnior César, Cris Luiz, Osken Hall, tem uma mosca aqui me perturbando, ó. Sebastião Mesquita, Alexandre Lima, Anderson Querigma, oi Anderson, Luiz Fernando, Eduardo Vilas Boas, Giovanni Souza, obrigada, gente, José Carlos Barreto, obrigada, gente, pela participação aqui, parabéns, obrigada, Gleno, obrigada, parabéns, Carla. Eu queria que você falasse, assim, a gente começou a falar a respeito disso, de judô e formação humana. Como você considera, assim, a gente falou assim, como você considera que o judô pode ajudar a formar seres humanos melhores? O que nós vivemos uma época onde os valores estão todos questionados. Nós vivemos uma época que o respeito ficou um pouquinho de lado. E o judô mostra que tudo que você fizer, na idade mais tenra que seja, com respeito, você trilha um caminho que é um caminho, que é promissor. Então o judô mostra para
o judoca desde o seu início, que para ele respeitar o outro, ele não precisa se desrespeitar. Para ele bater a mão é coisa natural, cair é natural. E quando ele projeta o outro, quando ele aplica técnicas perfeitas, ele não é melhor do que o outro. Ele só esteve melhor naquele momento. Então essa relação que se tem dentro dos dojos, ela é muito salutar. E ele precisa do adversário para melhorar, né? Ele precisa do outro o tempo todo. Lembra o individual mais coletivo que tem? Mesmo ele lutando sozinho, ele resolvendo os problemas, ele aprende nesse ato de segurar no kimono. E segurou no kimono, cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? Não tem mãe, não tem pai, não tem... Ele já logo cedo começa a resolver os problemas. E às vezes, para resolver o problema, ele cai. E cai, e cai, e levanta de novo. E assim vai acontecer no seu dia a dia. Os problemas virão, ele vai receber os nãos. O não é não quero, o não, você não está preparado. Vá e volte melhor. E eu cair e levantar. E é uma questão de humildade também, né? No judô, se você... Quando você tem essa de cair e levantar, e cair e levantar, mostra também que você tem que trabalhar o ego, né? E as vaidades. É porque o que nós temos melhor do que os outros? Nada. A única diferença quando nós nos destacamos numa atividade em detrimento dos outros é um pouquinho assim, é uma pequena experiência a mais naquela área. Então quando a gente quando nós íamos competir, as pessoas falavam, não vai de sapato alto. Não vai de sapato alto significava que se você achar que já ganhou, não se preocupe. Você vai levar as quedas necessárias da sua vida. Para você vai cair levar na as real, quedas para da cair sua a vida. ficha. Por isso que aquela concentração para os confrontos, por isso que aquela concentração para a luta traz aquela concentração no dia a dia para aquilo que você faz. Vejo muito bem judocas em outras atividades agarrando aquela oportunidade como se fosse a única, como se fosse a última. Isso é muito interessante. A garra para poder conseguir vencer, a determinação para poder conseguir continuar, a resiliência para você, diante dos problemas, não se abater, não se deixar abalar com os nãos que você recebe. Aí você vai vendo a diferença dos judocas para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de treinar essa arte. Não que o outro seja pior, ele só não teve oportunidade de treinar o judô. Você tem um objetivo, um projeto já há alguns anos de informatizar esse ensino no judô, né? E que já se estendeu a vários estados no país. Qual foi por que você resolveu fazer isso? E como que está o projeto hoje? Vamos lá, isso começou há 27 anos atrás. Eu já trabalhava com aulas de judô e nós pegávamos algumas apostilas de professores de outros estados e montávamos um material didático para prepararmos para os exames de faixa. E o tempo foi passando e nós tínhamos quadros de fotografias de golpes que eram de outros países. E todas as coisas eram muito difíceis de serem adquiridas. Há muito tempo atrás nós fotografamos e fizemos os quadros de judô com as técnicas. Deu muito trabalho, mas nós temos mais de 1.800 academias que já têm esses quadros. Só que esses quadros, segundo o meu entendimento, ainda eram só uma pontinha daquele iceberg que estava por baixo de toda aquela preparação que as pessoas tinham que ter. Dou só um exemplo. O seu mestre lhe ensinou, e o quanto do que ele te ensinou você aprendeu. E o quanto que você sabe hoje, ensinou para os seus alunos, e o quanto os seus alunos fixaram do que você aprendeu.
Na faculdade... E como é que você conseguiu fazer essa verificação? E como é possível fazer essa verificação com essa informatização do ensino? Com essa padronização, é essa a ideia? A ideia é que as pessoas... você padronizou os exames também, os exames de faixa? Não, a Confederação Brasileira de Judô tem um regulamento. Eu apenas segui o regulamento e, no lugar das fotos, nós fizemos vídeos de todas as técnicas que eles pedem. Então não sou eu. Eles normatizaram. Eu apenas transformei aquilo que eles falavam tinham como sugestão em orientação. Fizemos todos os vídeos para todas as graduações, de branca, cinza até a faixa marrom. Só que não é fácil você passar isso para frente, porque no início tem muita sua imagem. As pessoas, a imagem do Altair, não é o Altair. Ali é apenas uma pessoa, um judoca aplicando as técnicas. Para que serve esse material? Para ajudar os professores na hora de preparar as suas aulas. Os professores sabem muito e o conhecimento é isso. Mas quando as pessoas vão dar aula, eles entram numa coisa chamada túnel. Visão de túnel. Aí ele acaba mostrando muito as mesmas técnicas e durante muito tempo. Só que não são só aquelas técnicas que devem ser mostradas. Existem muitas outras. O conteúdo programático tem que ser exaurido para que a pessoa chegue à faixa marrom antes da faixa preta, já com uma preparação tão grande que ele só finalize com alguns outros ensinamentos e se torne um faixa preta, pronto inclusive para trabalhar com instrução. Aí nós fizemos esse material todo. E como nós conseguiríamos chegar aos professores? Ainda estava complicado, porque será que eles iam aceitar? Parou aí. Eu trabalhei... Foi esses anos todos também vendendo a ideia. Vendendo a ideia. Aí nós descobrimos... E desenvolvendo ela, né? E nós descobrimos que os professores não queriam só isso. Eles precisavam de algo que os ajudasse na organização do seu trabalho. Visitando, completamos hoje 49 academias. O que eu descobri? Que não tem nenhuma academia que tenha um professor que entenda realmente de gestão. Então ele vai dar aula, mas para gerir o próprio negócio. Então nós transformamos tudo isso também num sistema. Então para ajudar na gestão. Nós oferecemos um sistema para ele gerenciar a sua academia. Nós temos material didático para ele, um sistema de gerenciamento e provas teóricas com avaliação online e certificação com o nome dele. Aí você fala, tudo isso é muito caro? É tudo isso muito barato, porque ele recebe a maioria das coisas de graça. E para retroalimentar esse processo, você fala, mas quem paga essa conta? Quando nós colocamos o nosso filho no inglês, o colégio fala, o material didático você adquire aqui. Você vai a uma biblioteca ou uma livraria e compra o material didático. A mesma coisa acontece no judô. Nessa formatização toda que você fez, nesse trabalho aí. Nessa normatização, na verdade. Eu queria que você falasse como você vê o judô hoje? Qual judô? O judô competitivo ou o judô educacional? O judô competitivo. Olha, o judô educacional quase não tem escolas, né? Não, você se engana. Tem muitas escolas com judô? Tem muitas escolas. Nós temos... Nas vilas olímpicas tem, daqui do DF? Na Vila Olímpica, nós temos aqui no Distrito Federal uma coisa chamada CID, que é um centro de integração desportiva. E tem, na maioria das cidades... Você sabe quantos CIDs tem? Na maioria das... Eu já visitei 7. Nós estamos nos... Eles estão começando a funcionar um pouco mais, né? Porque o projeto, a ideia é boa, mas parece que mas a ideia é muito... não foi muito valorizada pelo governo. Né? Mas o que está acontecendo é que agora as coisas estão funcionando melhor, porque os colégios não são de governo. Os colégios, eles têm uma sua independência agora, inclusive até a sua independência financeira. Mas o CID é do governo. Mas o espaço dentro dos colégios, os professores de judô, que são professores de educação física,
dão aula dentro dos colégios e esses colégios também abrem a oportunidade quando existem vagas para a comunidade. E sempre há vagas. Alguns desses colégios? Sim, a maioria deles. Eu visitei o Gisno na Asa Norte, visitei CID em Taguatinga, CID na Ceilândia, na Samama. Na segunda-feira eu vou visitar um CID em Santa Maria. Muito interessante. E todos têm judô? Todos, CID de judô. Muito interessante. E trabalhos de tirar o chapéu, porque são pessoas que se comprometem com a educação e com o social. Muito interessante. Pessoas de valor. Agora, nas Vilas Olímpicas tem o judô? Você Olha, sabe dizer? eu não sei te dizer, eu não visitei, eu visitei o CIDS, inclusive, perto das Vilas Olímpicas. Então, assim. Eu também vou em academias que também trabalham, que também tem um lado social. Eles atendem a comunidade, mas também atendem a comunidade carente. Bacana. E esse trabalho da Escola Nacional de Judô, da onde vem esse nome? Na verdade, o nome chama-se Alba Organizações. Esse é um nome fantasia, porque nós somos a única empresa no país que produz material didático e tecnológico para profissionais de judô. Qual que é a proposta? A proposta é que os professores de judô vivam dignamente dessa arte. E essa era uma das grandes preocupações do professor Jigoro Kano. Ele tinha 3 preocupações. Uma, como o judô seria difundido no mundo. Outra, qual seria a qualificação dos profissionais que difundiriam o judô. E por último, como esses professores iam subsistir. O nosso trabalho tem tudo a ver com todas as preocupações do professor Jigoro Kano. Por quê? Porque nós levamos o judô, que o mesmo que o sotogari, que um golpe de pé e perna, que é aqui, é no Japão. Como nós falamos a mesma língua, por que não elevar o conhecimento das pessoas do judô todos da mesma forma? Qual é o país que ainda é uma potência, a maior potência mundial no judô? O Japão, ele é hors concurso, não tem jeito. O Brasil tem um destaque muito grande, salvo engano, o Brasil é onde nós temos o maior número de praticantes no mundo. Ah, é? Praticantes de judô. Mais do que no Japão? Porque pelo tamanho. Pelo tamanho. Não de forma efetiva, como tem eles em todos os colégios, em todas as polícias, mas esse nosso caminho para o judô... É porque no Japão a polícia treina judô, né? A polícia treina judô. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, muitas polícias treinam judô. Na Academia de Polícia Civil, nós temos 4 dojos, nas 2 academias. Lá Karatê também, né? E lá tem aula de judô de graça para os policiais. Os dojos funcionam de forma frenética. Na Academia de Polícia Militar, também acontece em diversos quartéis. A Polícia Militar também judô. Tem judô. E o que acontece aqui, acontece nos outros estados. Mas o que eu tive de aprendizado nesses dias todos e nesses anos todos é que se você não fizer, se você ficar esperando para o outro fazer, você vai ficar sem. Então, quando você disser que vai fazer algo... Fazer, né? Faça. É isso aí. Deixa eu cumprimentar aqui as pessoas aqui que estão aqui nas redes sociais. Elma Leite, oi Elma, tudo bom? Cláudio Salles, Carlos Lira, Soraya Gandor, Valentino Giuseppe, Elma Leite, parabéns, Carla Ribeiro, obrigada Elma. Devalcide Oliveira, Luiz Carlos Dias, Zuleide Peixoto, Cláudio Alves. Isso aí. Mas você sabe qual que é a ideia real desse movimento da Escola Nacional de Judô? Aquelas 3 preocupações. Você falou que está na linha das 3 maiores preocupações do professor Jigoro Kano a respeito do judô. Do judô. Né? Agora, pegando a última ponta, como é que os professores de judô iam sobreviver,
A base é viver só de Só arte de marcial, arte, só de judô, só de dando judô. aula em academia. A academia paga muito mal, o preço das mensalidades é baixíssimo. Vamos É pensar. um desafio. Eu tenho uma proposta e essa proposta eu coloco no ar e se alguém disser como vai ser feito, eu digo, já começou a ser feito. Você imagina só se se uma editora desse para o professor que indicou um livro 50% do valor do livro tirando os impostos. O pessoal não compra livro no Brasil. Perfeito. Mas por que as pessoas não compram? É hábito? É? É hábito. Então vamos Tem pensar. que mudar o hábito. Você tem um filho no judô. Aliás, essa semana a matéria do blog Alta Performance foi sobre como ler. E como ler livro, baseado no livro do Mortimer Adler. Mas fale-me. Você tem um filho, colocou no judô. Seu filho, se ele continuar no judô, ele vai fazer diversos exames de faixa, onde nós entramos. Os professores recebem de graça o material, se forem nossos parceiros no Fuji. Você que é mamãe, compra o material didático para o seu filho, que é todo em HD, ele vai assistir os golpes do judô no celular. Todos os golpes que o professor vai mostrar no dojo. Só que a empresa devolve para o professor 50% tirando os impostos. Volta para o professor. Aí você diz, e os projetos sociais? Um projeto social, cada material custa 10% do valor que qualquer outro compraria. O projeto social, geralmente, eles não pagam nada, Perfeito, mas as pessoas não pagam nada, mas para produzir esse material, tem gasto. Aí você vai... Não é porque é social, não é porque é... Na verdade, é porque hoje é bem difundida a ideia de que projeto social não cobra nada. E há muitos problemas e há muitos questionamentos se essa é a melhor maneira de gerir um projeto social. Porque, na verdade, a maioria dos projetos são bem assistencialistas, eles não são emancipatórios. Então, eles costumam doar tudo, dar tudo para a população, e a população entende que aquilo é um direito dela, né? Ela tem que ter direito àquilo gratuitamente. E muitas vezes não consegue nem valorizar aquilo que está recebendo. Eu tenho uma coisa que eu percebi num projeto social que fui. A ideia seria assim, os professores sobreviverem vendendo o professor não vende nada. O professor dá a aula dele, normal, nós os ajudamos no gerenciamento da sua academia, oferecemos material didático para ele. Sim, e os é alunos, o professor que tem academia, e aqueles que não têm? O professor que não tem academia funciona do mesmo jeito, porque ele trabalha em 3 lugares. O sistema, ele gerencia a vida do professor e dos alunos daquele professor. Ele indica o material, os alunos adquirem o material e com um projeto, uma forma de retroalimentação, acaba voltando para o professor. Ele gerencia a vida, lembra das... Um percentual, né? 50% tirando os volta para impostos. Ele tem material didático. Lembra das preocupações do professor Jigoro Kano? Se ele tiver como se reciclar, se ele tiver como preparar melhor suas aulas, o nível das aulas dele vai subir. A preparação dele, a forma que ele vai difundir o judô no mundo, vai melhorar. Se ele se organizar, se ele souber gerir o negócio dele, ele vai sobreviver com muito mais facilidade. Se ele se planejar melhor, né? Exatamente isso. Agora tem a última coisa, a última proposta é que, você imagina que nós temos acompanhado o negócio de reforma de previdência. Você acredita que podemos ter um fundo de pensão que não venha do seu salário? Você já imaginou? Um fundo de pensão que não venha do seu salário e sim do produto do seu trabalho? Para existir o professor de judô, não vão existir os alunos? Se existirem os alunos, Eu acho existirão... que o pessoal não está entendendo muito essa história. Existirão os exames de faixa. Quando nós entramos, nós oferecemos os materiais didáticos. Se tem exame de faixa e tem livros, ou seja, se tem os materiais didáticos, os alunos vão adquirir um percentual
de tudo que for adquirido no país pode ir para uma conta para a criação de um fundo de pensão para os professores de A gente está agora futuro. terminando o nosso tempo aqui no programa. E eu quero fazer uma pergunta para você, que eu costumo perguntar para todos os convidados. O que você considera mais importante na vida? Coisas na vida mais importantes. O que é mais importante na vida? Primeiro, Deus. Depois, a sua família. E depois, os seus amigos. E por último, você. Aí você fala, ué, mas você é o menos importante? Não. Todas essas pessoas estão além dos seus olhos. Ou seja, à frente. Eles são importantes. Para você continuar dando essa importância, você precisa se cuidar. Tá então, certo. se você se cuida, você dá valor às coisas mais importantes na sua vida. E agora, para a gente terminar, uma dica de alta performance, a dica de alta performance do Altair. A dica é, jamais desista dos seus sonhos. Toda vez que alguém disser para você, toda vez que alguém disser para você que você não está preparado, não se preocupe. Você vai se preparar e vai voltar. Toda vez que alguém falar para você a palavra não, não é porque a pessoa não gosta de você, não é porque a pessoa não vai com a sua cara, não é porque a pessoa está querendo colocar um balde de gelo em cima da sua cabeça. Só está te dizendo, você tem uma segunda oportunidade. Não vai e volte melhor. Por isso, se você foi judoca um dia, eu espero você de volta ou nos nossos dojos ou em qualquer dojo desse país ou no mundo. Obrigada, uma satisfação. Satisfação em tê-lo aqui. De verdade. O tempo passa muito rápido e a gente acaba falando pelos cotovelos. Foi ótimo, foi muito bom. Nós começamos o nosso programa falando a respeito de crescer, de superar o medo do desconhecido, o medo de crescer, porque crescer dói. E quando você decide sair da zona de conforto, quando você decide fazer algo diferente, quando você decide fazer diferente, quando você decide fazer a diferença, você vai experimentar o desconfortável. E eu gostaria de propor a você, para mudar essa realidade e para enfrentar essa mudança positiva, para a gente caminhar em direção ao que nós falamos da condição plena humana, é você estar mais consciente, viver de maneira mais consciente, viver fora do automático e começar o dia perguntando-se: como que eu posso ser a melhor versão hoje de mim mesmo? Obrigada pela audiência, a gente se encontra na próxima semana, agora quinta-feira às 16 horas. Eu aguardo você. Tchau, tchau. Os.